Olá, a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal conversa conosco a partir de agora sobre o trabalho de elaboração de uma lei sobre o terrorismo, antiterrorismo, né? Porque esse é um tema que está presente nesse mês de fevereiro aqui no Senado Federal e um dos temores de se tipificar esse tipo de crime é, sem querer, esbarrar no direito à liberdade de expressão que todo cidadão brasileiro tem. Há, inclusive, quem diga que num ano eleitoral é até conveniente dar uma cerceadinha nessa possibilidade de expressão. A senhora concorda com isso? Que haveria uma pressão nesse sentido? Olha, eu vejo que as manifestações sociais, as manifestações populares, elas são legítimas. E elas devem acontecer, com certeza, em qualquer tempo, em qualquer época, de acordo com a realidade e de acordo com a necessidade dos movimentos. Nós estamos, por exemplo, essa semana com o Movimento Sem Terra acampado aqui em Brasília, realizando o seu congresso. São quase 20 mil pessoas que, de forma muito organizada, estão reunidos, fazendo os debates, fazendo as plenárias e respeitando todo tipo de organização interna. Então, esse tipo de atividade é muito legítimo. E está acontecendo no ano eleitoral, eu não vejo problema nenhum. Então... O que nós podemos entender é de que toda manifestação ela faz parte de um processo democrático. E a nossa sociedade é uma sociedade democrática, ou pelo menos está tentando avançar, né, no processo democrático que foi conquistado, inclusive, às duras penas, não é? Quantos que deram a vida para que nós pudéssemos hoje ter uma sociedade mais democrática? Isso é muito importante. Senadora, a morte do cinegrafista da Band, o Santiago Andrade, suscitou uma questão também que desde o ano passado a gente vê se desenvolvendo no Brasil sem grandes soluções, que são as distorções nas manifestações populares, a truculência com que muitas vezes esses eventos acontecem. Esbarrou no Senado justamente na hora que se discute a tipificação da lei de terrorismo. Um assunto se misturou com o outro, na sua opinião, ou o que está se tentando mesmo é não deixar muito amplo o conceito de terrorismo para não acabar prejudicando um manifestante, né? Pois é, primeiro assim, eu quero aproveitar a oportunidade para registrar nossa solidariedade à família do cinegrafista e repudiar o ato de violência que vitimou o cinegrafista. Esse tipo de atitude nós temos que realmente condenar no nosso país. Mas já temos leis para fazer isso? Claro, é isso que eu quero dizer. O que aconteceu com o cinegrafista, já tem, inclusive, o acusado já foi preso, está sendo investigado, e nós temos uma legislação já, que é o Código Penal, que já define que tipo de atitude, que tipo de ação a polícia deve adotar e a justiça também. Então, a legislação, hoje, ela já dá conta de responder a essa necessidade. Que o crime aconteceu com o cinegrafista, também já aconteceram com outras pessoas em situações muito semelhantes. Então, a nossa legislação, ela já cobre esse tipo de crime, esse tipo de ação provocada em manifestações públicas. Eu penso, e aí, Tânia, eu acho que é preciso também, eu acho que, abrir aqui um parêntese, é preciso... num outro momento, fazer um debate específico sobre isso. Porque, na minha opinião, também é preciso pensar na responsabilidade das instituições de comunicação quando se coloca um profissional na rua para cobrir uma atividade como essa sozinho. Porque quem está com a máquina ali filmando, o olhar dele está focado naquela imagem. Ele não consegue perceber o que acontece no entorno dele. Então, é preciso que ele esteja acompanhado de mais alguém, e ele estava sozinho. Eu acho que a gente precisa também discutir sobre isso, não é? Inclusive com o Sindicato dos Jornalistas. E o fato dos manifestantes que provocaram esse acidente fatal terem ficha, já terem registro de passagem em delegacia de polícia por mau comportamento em manifestação popular. Há aí um problema legal que possibilita isso ou isso é a aplicação da lei? Por que fica um furo desse, senadora? Pois é, aí eu acho que a nossa legislação hoje, na minha opinião, ela dá conta disso. É mesmo? Né? Claro que dá conta, eu vejo que dá conta. Mas como é que o que nós não podemos é caracterizar esse ato como um ato de terrorismo, que você me perguntava. O que é terrorismo de fato? Qual é o conceito de terrorismo que nós temos, que nós legisladores temos, que a sociedade tem e que os meios de comunicação têm? O que é pânico? Porque muitas vezes se confunde
porque elas são meio que abstratas. São subjetivas, São subjetivas. Você não consegue dimensionar claramente o que é pânico, o que é terrorismo, né? Então, são situações que é preciso realmente definir. Essa discussão aqui no Senado, é importante que ela seja feita. Só que o que estava sendo proposto essa semana com o projeto de lei é muito perigoso, porque se propõe um projeto de lei a partir de um fato que aconteceu, de comoção social, e um fato que exige, sim, uma resposta, mas que não pode ser no afogadilho, porque no afogadilho nós podemos cometer equívocos, cometer erros. Não é verdade? Então, pensar uma legislação que cuide da questão do terrorismo ou que cuide de outras situações como o pânico é necessário. O Código Penal que está sendo discutido aqui no Senado, ele já trata desse tema. Então, por que apresentar um projeto de lei concomitante ao Código Penal, se o Código Penal já trata desse tema? E, pelo que eu sei, o Código Penal foi muito discutido na Comissão Especial e agora será mais discutido ainda na Comissão de Constituição e Justiça. E dentro do Código Penal tem uma parte que foi dedicada a essa questão do terrorismo. E houve um debate muito longo, durante mais de um ano, com os membros da Comissão Especial. Houve consultas, inclusive, por parte do relator, a outros países que têm legislações nessa área do terrorismo, porque realmente vivenciam situações terroristas muito graves. Por exemplo, aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Aquilo é terrorismo. Aquilo é terrorismo. Se nós formos pensar na questão do terrorismo no Brasil, temos que ter muito cuidado, porque senão corremos o risco de dizer que todas as manifestações públicas, elas podem ter um caráter terrorista. E com isso, nós poderemos estar agredindo a nossa democracia brasileira e tendo um retrocesso na nossa Constituição. Que a Constituição brasileira ela foi construída com a participação da sociedade, com a participação de muitas pessoas, de juristas, de parlamentares, enfim, é uma Constituição de fato cidadã, porque ela teve uma participação expressiva de diversos setores da sociedade, de diversos segmentos. Então, não é no afogadilho que nós vamos criar uma legislação para dar uma resposta à sociedade em função de uma comoção social. Acho que a sociedade, sim, merece ter segurança. As pessoas vivem numa situação de insegurança, os crimes estão aumentando, está acontecendo muitos homicídios, mas é preciso que a nossa legislação hoje seja de fato aplicada. Talvez, Tânia, o que é preciso é rever alguns aspectos da nossa legislação para que os nossos aplicadores do direito tenham condição de agir de forma mais rápida, de forma mais célere, de tal modo que não haja injustiça, mas que a justiça seja feita. Senadora, a Comissão de Direitos Humanos vai debater o tema? Claro, o senador Paulo Paim apresentou um requerimento e que ontem, na Comissão de Direitos Humanos, todos nós, membros da comissão, subscrevemos este requerimento para que o projeto que foi apresentado pelo senador Romero Jucá, ele possa vir para a Comissão de Direitos Humanos e ser debatido no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. E que nada impede que esse debate seja feito em outras comissões também, como é o caso da Comissão de Constituição e Justiça, que vai ter a missão agora de fazer o debate do Código Penal e que é muito próprio fazer a discussão desse tema a partir do Código Penal também. Mas a Comissão de Direitos Humanos tem muito a contribuir com esse debate, então nós queremos colaborar. Por isso que o senador Paim apresentou o requerimento e todos nós apoiamos esse requerimento, solicitando que o projeto seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos para que possamos fazer o debate e oferecer as nossas contribuições. Esse debate deve acontecer depois do Carnaval, já na segunda semana de março? A gente não quer adiar muito esse debate, então nós estamos com uma agenda dentro da Comissão de Direitos Humanos de audiências públicas, nós vamos ver a melhor data e para poder agilizar esse debate. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Tânia, a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês. É uma alegria para o argumento. E a você que nos acompanha também quero agradecer a atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.